Igreja, nós sabemos que hoje é missões, né? O terceiro domingo é missões. Mas durante essa semana, Deus me deu um tema, colocou no meu coração um tema, que é perseverança. E como nós temos que bater nessa tecla, irmãos. Muito mais a perseverança de que pensar os confins da terra e levar o evangelho, a boas novas aos confins da terra, porque tem ido através da televisão, através da internet, já está praticamente no mundo todo, quase 200 nações. Então nós temos que preocupar na perseverança, na união, para nós manter firme, que seja um pequeno rebanho, mas um rebanho que agrada os olhos do Senhor. Amém? Então nós vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42 em diante. Nós vamos ler até 47. Atos dos Apóstolos 2, 42 até 47. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É o que é mais essencial, tá, irmão? Nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que unir, igreja. Nós temos que estar unidos. Nós temos que voltar esse tempo da igreja primitiva. Nós temos que voltar esse tempo da igreja primitiva. Se é que a nossa visão está no reino de Deus. Às vezes a nossa visão está aqui nessa terra. Quem quer ficar aqui nessa terra eternamente 200, 300 anos? Eu não quero. Um ser humano hoje, aí passar de 100 anos, ele está em sofrimento, igreja. Ele está em sofrimento, porque está acima da média daquilo que o Salmo disse, o Salmo 90, 91 disse. Porque 70 anos, 80, é canseiro, é infarto, não adianta. É a palavra de Deus e vai ser assim, vai se cumprir. Então nós temos que estar com a visão no reino de Deus, e para isso nós precisamos o quê? Estar unidos, em oração, estar tudo de comum acordo, para que não venha acontecer rebelião entre a gente, ou separação entre nós, uns dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Apolo, outro dizendo que é de Cefas. Isso foi muito bem ensinado para nós. Um semeia, o outro rega,
Mas quem dá crescimento é o Senhor Deus. Quem dá crescimento é o Senhor Deus. Então nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo propósito. E às vezes, nós queremos escolher. Nós queremos escolher o que nós queremos ouvir. Isso não é diferente lá em João 6:67, lá também, eles queriam ouvir palavras bajuladores, palavras que amassa o ego. E não é assim, irmãos. Não é assim, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é o quê? Ela é como espada de dois gumes, que separa a alma e espírito, juntas e medula, e mais poderosa para discernir o mais profundo pensamento do nosso coração. Está dando para entender? Nós precisamos unir, nós precisamos estar unidos. Não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz, irmãos. Seja uma criança que subir aqui, é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que vai se cumprir na nossa vida. Não é por causa de ser um super pastor, formado em bacharel, em doutorado, formado nisso ou formado naquilo. Porque Pedro era iletrado, Pedro não tinha quais estudos, e numa pregação foi alcançada quantas almas? 3.000 almas, me parece, na primeira pregação. Então Deus está procurando, eu estava comentando com o pastor Moisés, Deus está procurando, você está na brecha, Deus está procurando quem está na brecha. Para quê? Para tampar o buraco que Satanás está entrando e destruindo a nossa família. Deus vai usar quem estiver na brecha, igreja. Deus vai usar somente quem estiver na brecha. E eu quero estar. Eu quero estar sempre na brecha. Me usa, Senhor, do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor agrada. Muito bem. Às vezes nós escolhemos o que nós queremos ouvir. E não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Se nós pegar Jeremias capítulo 1, versículo de número 4, olha o que diz. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, presta atenção nisso. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saí da madre, te santifiquei. As nações te dei por profetas. Glória a Deus. A nação é só isso aí. É a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Não é ele que pediu, Senhor, manda essa palavra suave para mim, essa palavra. Não, Jeremias, a missão é difícil. A missão é você avisar Jerusalém que o pecado deles se encontra lá, Jeremias 17, o pecado deles está gravado na tábua do coração deles, com um ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante. Era missão difícil, não era missão fácil. Mas é o Senhor que chamou, é o Senhor que escolheu. Se fosse pela nossa vontade, nós estaríamos aqui não, igreja. Mas você foi escolhido, Deus do ventre da mãe. Nós fomos escolhidos, Deus do ventre. E é a palavra do Senhor que veio a nós e disse isso. Não deixe o inimigo colocar dúvida na sua mente, que você está no lugar errado, que você não tem capacidade, que você não pode. Deixe ele envergonhado. Fala com ele, fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece.
Fala com ele, deixa ele envergonhado, deixa ele despido, deixa ele partir em retirada, porque foi Deus que nos escolheu. Jesus falou isso, não foi vós que me escolheste, eu escolhi vós, para que vai e dê fruto, e o fruto permaneça. Então somos chamados. Se não é pegar aí Jeremias, esse versículo repete muitas vezes. No 1 me parece que repete umas 2 vezes, né? Depois, se for também para Isaías, repete, para Daniel, repete, e veio a mim a palavra do Senhor. Ela é que vem a nós, ela é que vem a nós. É isso que nós temos que entender, irmãos. Da perseverança, o nosso chamado. E você foi chamado, eu fui chamado para estar nesse pequeno rebanho. Mas para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Levando Deus a sério. Sendo luz do mundo e o sal da terra. Luz do mundo e o sal da terra. Perseverando na oração, na comunhão e no partir do pão. Para que lá fora, igreja, lá fora, eles olham para nós, eles veem em nós diferente. Aí nós cabemos o resumo aí do versículo, que cada dia Deus ia acrescentando alma que deveria ser salva. Talvez você está perguntando assim, você está pensando assim, mas todos, Deus não quer salvar todos, quer, mas nem todos querem ser salvos. Aí entra a escolha da bênção e da maldição. Deus não quer que nós estejamos com cabresto e Ele puxando, como nós fosse obrigados a fazer as coisas. Deus quer nós como livre-arbítrio de escolha. Fala assim, Senhor, eu estou na tua casa porque eu te amo. Nós não estamos aqui preocupado com o que está acontecendo lá fora, se o Flamengo está jogando, ou se não está, se está perdendo, ou se está ganhando. Nós estamos ganhando porque o time de Jesus, ele é vencedor. Esse time não perde, esse time só ganha. E o inimigo tenta desviar nossa mente da palavra de Deus com coisas deste mundo, passageiro deste mundo. Muito bem. Por que nós precisamos, igreja? Por que nós precisamos? Nós vamos ver aqui. Já lemos só Atos 2, 42 até o 47. Agora nós vamos passar para Mateus 24. Nós vamos ler também até o 14. Glória a Deus. Mateus 24, 14. Não, Mateus 24, 9 ao 14. Desculpa, tá, amada? Diz assim. A necessidade de estar unida, igreja. Só assim vai fazer a diferença. Ah, mas isso aconteceu lá aconteceu? Isso aqui é agora. Isso aqui já está acontecendo já. Não pensa que nós estamos isentos, não. Diz aqui, que diz assim, então vos hão de entregar para serem atormentado. Então vos hão de entregar para serem atormentado e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Escandalizados, trairão-se uns aos outros e odiarão. E surgirão muitos
falsos profetas e enganarão a muito. Eu quero parar só um pouquinho aqui. Falsos profetas estão aí, igreja. Só não vê quem não quer. Ensinando um evangelho de água com açúcar, um evangelho que tudo pode fazer. Está acontecendo. Está odiando uns aos outros. Está brigando reino contra reino, nação contra nação. Está odiando, irmão odiando uns outros. Irmão da igreja. Odiando por causa de ser de outra denominação, de outra placa de igreja. O orgulho, irmãos. Às vezes Satanás coloca na nossa vida orgulhos. Para nós achar que nós somos melhor do que alguém. E não somos como aquela igrejinha pequena, não. A igrejinha pequena está o poder de Deus, é o pequeno rebanho que tem agradado os olhos do Senhor. Nós precisamos abrir o olho. Eles estão brigando, eles estão discutindo, estão em conflito para ver qual que é o maior, qual que pode mais, qual que está indo em mais nações, quem tá pregando mais um evangelho. Eles não estão pensando no reino de Deus, ou no reino dos céus. Eles estão pensando em igreja cheia. Igreja cheia sem doutrina. A pessoa não sabe, o nosso pastor Daniel ele falou aqui um domingo de manhã aí. 3 perguntas, a pessoa é feito que a pessoa tem que responder, e tem que saber responder essas 3 perguntas. Primeiro, da onde você veio? A segunda pergunta, o que você está fazendo neste mundo? Terceira pergunta, para onde você está indo? Se a pessoa responder essas 3 perguntas, ele está correto, irmãos. Ontem eu estava conversando com a minha neta, eu estava falando com ela, você pergunta o seu padre, que você vai confessar com ele, pergunta a ele se ele tem certeza na salvação dele. Se ele tem certeza na salvação. Pergunta a ele de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, para onde ele está indo, minha filha. Você já tem 14 anos, o seu avô foi enganado até 45 anos de idade. Enganado pelos falsos profetas, pelo comprar um pedacinho do céu. Arrancar, eu falo sem coisa, não me leva a mal não. Arranca o couro das ovelhas e come a pele torrada. Arrancando o couro das ovelhas. Prometendo um evangelho fácil, vendendo pedaço no céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, eles vão sofrer por isso. Eles vão sofrer por isso. Evangelho não pode tirar e nem acrescentar nada na palavra. Então temos que estar unidos. Temos que estar unidos para vencer tudo isso que nós lemos. Paramos no 11. Agora o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Mas aquele que perseverança, aquele que perseverar até ao fim, este será salvo. Perseverança, igreja. Estão ensinando que uma vez salvo para sempre. Não é isso. Eles estão pegando lá em Marcos 16, 15, quando diz assim, ide para o mundo,
pregar até os confins da terra, pregar o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e batizar será salvo. Não, não é assim não, irmãos. Tem perseverança. Tem que combater um bom combate. Tem que viver neste mundo sem conformar com as coisas do mundo. Que nosso lugar não é aqui, neste mundo. Depois que o Senhor me levar, arrebatar a sua igreja, não vou falar assim não, que eu tenho meus filhos. As casas são herança para os filhos. Mas depois que Deus tirar daqui, quem quiser ficar com a minha casa, fica. Eu. O que promete para nós João 14, 1? O que promete? Promete casas, mansões celestial. O nosso coração não pode estar agarrado nessas coisas. Não pode. Preste atenção, igreja, não pode. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. Se nós estiver conformado com o que está acontecendo aí no sistema do mundo, misericórdia. Misericórdia mesmo, ó, nós estamos distantes de Deus, porque o mundo jaz do maligno. O sistema do mundo, o maligno dominou o sistema do mundo. Corrupto, falso, mentiroso e tudo. É o homem avarento, o homem orgulhoso. É o falso profeta. Tudo. Então por isso que nós precisamos dessa união, de estar unido, em oração, perseverando, com alegria, de estar na casa do Senhor, porque aqui nós não viemos num velório, nós viemos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, aquele que ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus, igreja. Nós viemos aqui para adorar, para glorificar, porque nós não somos igreja morna, nós somos pentecostais. Nós somos pentecostal, e igreja pentecostal, ela tem o prazer, ela tem de alegria de dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não é aquele lugar que não pode dar glória a Deus. Não pode dar glória a Deus. Vamos ter aflição. Vamos ter aflição. Mateus 24, 21, 22. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora que nós estamos aqui. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de você, igreja, presta atenção nisso, por causa de você, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os dias estão sendo abreviados por causa de nós, por causa de você que está aí. Porque você faz a diferença. Você faz a diferença no reino de Deus contra o reino de Satanás. Nós fomos escolhidos para fazer diferença, igreja. Não é para ser cristão medroso. Se chegar agora ali perseguindo uma perseguição à igreja, que pode acontecer. Pode acontecer. Mas ou você nega Jesus ou morre. Porque se você, então me mata. Que negar meu Senhor eu não vou. Corajoso, tem que ser cristão corajoso. Por quê? Porque Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que esteja vivo,
Ainda que esteja morto, viverá. E os que vivem, vai prestando atenção, e crê, não morrerá eternamente. A palavra diz para nós temer a Deus que mata o corpo, e pode lançar a alma e o espírito no inferno, para não temer o homem. Mas a igreja tem que estar preparado para isso. E preparado tem que estar unido. Se tiver em adversidade, não adianta. Não adianta. Vai perder a força. Vai correr cada um pelo seu canto. Falou assim, eu não. Eu não sou seguidor de Jesus. Presta atenção, a necessidade vai acontecer aqui sábado. Não é verdade? Busca do Espírito Santo. A necessidade de nós enchermos do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos o quê? Ousadia. O que é ousadia? É uma pessoa intrépida. É uma pessoa que não tem medo. Não tem medo de morrer por Jesus. De entregar a vida por Jesus. Porque isso que nós lemos aqui, Jesus nos avisou sobre isso. Parece que quando eu comecei a aplicar a Bíblia na minha vida, parece que é o versículo que mais vinha, eu abri a Bíblia e já vinha. É João 16, 33. Vamos ver o que diz. Os dias estão sendo abreviados por causa de você, tá? Por causa de você, por causa de você, por causa de você, por causa de você, por causa de nós. Os escolhidos, porque você é escolhido de Deus. Não adianta querer sair fora não, igreja. Não adianta. Não adianta esconder, não. Se colocar o ninho lá na mais alta nuvem, Deus derruba. Se colocar no fundo do mar, lá o Senhor está. Não corre de Deus, não corre do escolhido de Deus. Você que está aí na rede social ouvindo, Deus está te chamando, volta correndo, tá? Volta correndo. Volta correndo para Jesus, entrega a sua vida, reconcilia. Jesus disse: nós confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e de nos purificar de toda injustiça. Corre para Jesus. Porque se você partiu hoje sem Jesus, separado de Deus eternamente. E Jesus falou isso, ó. João 16, 33, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo, tem que ter bom ânimo. Não pode ser aquela pessoa cabisbaixo, medroso das coisas. Tem que ser intérprete. Tem que ser intérprete. Tem que ser intérprete igual o filho do leão. E nós somos filhos do leão, não do leão da jaula, mas do leão da tribo de Judá. Nós somos filhos, nós temos que ser intrépidos. O leão, o filho do leão da mata, ou da jaula, na mata, vamos supor na mata, ele nasce lá, o pai dele já ensina ele a caçar, já ensina ele ir atrás da presa para alimentar, já ensina ele ser ousado, ele ter coragem. É isso que Deus está falando conosco. Como foi no dia de Noé. Como foi no dia de Noé, 24, 37, 38 e 39. Glória a Deus. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que era considerado Filho do Homem, porque ele fez homem, ele fez
Ele tomou o pecado do nosso lugar. Ele fez pecado por nós. Comia anterior, por conta assim como nos dias anteriores do dilúvio. Comia, bebia, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Igreja, nós estamos igual no tempo de Noé. Como diz, apercebido. Qualquer momento o Filho do Homem vem, qualquer momento Jesus vem. E nós, irmão, como é que está a nossa vida? Ele vem como ladrão. Não é ladrão quando ninguém se espera. Vai prestando atenção nisso. Quando ninguém espera que ele vem. A igreja, irmão, olha, eu quero dizer, tá? Eu não vou ser muito otimista, não. Se tem, a pesquisa diz que tem 60% no Brasil dos evangélicos. Pode me chamar de pessimista. Se tiver 20% preparado é muito. Se tiver, olha que capaz não ter, tá? Esperando, que tá ligado na vinda de Jesus. Comia, bebia, não vou falar casar, porque hoje não tá mais quase. Normalizou, a verdade virou mentira, mentira virou verdade. Não estão mesmo se casando mais, não se casa, nem dá em casamento, porque não tá, acabou esse negócio de casamento. Agora é ficar, agora é morar junto. E isso atingiu até dentro da igreja evangélica, dentro da igreja de Cristo. A mortalidade das coisas, modelo. A igreja está sendo moderado através disso, do tudo pode. É isso que eles estão ensinando aí. O que importa é satisfazer o seu coração. O coração é o mais enganoso do homem. E desesperadamente corrupto é o coração do homem. Mas eles estão ensinando e praticando aí a torpeza. Desculpa, tá, igreja? Me perdoa, tá? Se eu estou falando errado, tá? Mas é isso que está acontecendo. Isso é uma advertência para nós não moldar. Sabe por quê, igreja? Ló, ele sentou na porta de Sodoma e Gomorra, ele viu isso. Ele via e ouvia isso todo dia. Ele não contagiou ninguém, igreja. Quando Deus mandou fogo, queimou todo mundo. Só ele e a família que Deus... A família não, as filhas, as duas filhas. Que Deus ainda poupou. Mas até a mulher dele virou uma estátua de sal e morreu. Ele não contagiava ninguém, irmãos. E se nós estamos numa turma, se nós não contagiamos ele com o poder de Deus, presta atenção nisso. Se nós não contagiamos eles com o poder de Deus, eles vão arrastar nós, igreja. Eles vão moldar nós do jeito que eles querem, do jeito que Satanás quer. E nós somos escolhidos de Deus, não podemos aceitar isso na nossa vida. Amém, igreja? Está dando para entender? Nós temos que abrir, nós não podemos fechar os dois olhos, não. Podemos não, nós temos que estar atento a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Está percebido porque Jesus está voltando. Só um pouquinho de tempo. Ele está esperando o pai falar assim: vai, meu filho,
Busca, tira aqueles que você comprou com teu sangue. Lá naquela cruz você morreu por eles. E que eles creem que você morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia ressuscitou. Vai buscar eles, que eu vou pôr fogo no resto. Hebreus sabe que Deus é com fogo consumidor, igreja. Você sabe que Deus matou Eli, o sacerdote? Você sabia disso? Deus matou. Ele estava em inconformidade. Desculpa. Ele estava em conformidade com o erro que os filhos dele praticavam. Primeiro foi os filhos dele. Depois foi ele. Por quê, irmãos? Sabe o que Deus falou com eles? 1 Samuel 2, 29 e 30. Olha o que Deus falou com eles. Que Deus tinha falado com eles. 1 Samuel 2, 29 e 30. Diz assim: porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimento que ordenei na minha morada? E honraste, presta atenção, igreja, isso aqui é sério. E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, igreja. Vai acontecer algo inesperável a qualquer momento nessa terra. Você sabe que eu estava conversando com o pastor Moisés, eu antecipei o nosso pastor Daniel, ele ungido, tocado pelo Espírito Santo, ele propôs no coração aí de orar que hora? 3 horas da madrugada, por 7 noites. Eu fui adiantado essa semana, eu já orei a semana inteira. 2:30 da madrugada eu já estava lendo a Bíblia, ó que dava 3 horas eu começava a falar: Senhor, dá licença meu rei que eu vou entrar na tua presença. O teu humilde servo, deixa eu entrar na tua presença. Eu quero, Senhor, se o Senhor não falar comigo eu morro. Mas se o Senhor falar comigo, eu vivo, eu prospero. Nós temos que estar vigilantes, igreja. Lá em Abacuque fala, na torre de vigília, parece que Abacuque 3 não vou entrar nisso. Aí Deus falou com Abacuque, se demorar, espera, que era para ele esperar, e que ele tardaria, mas não faltaria. Deus não tarda, mas Deus faz na hora certa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que nós lemos, igreja? Algum de vós para ser tentado.
Não é todos. Não é todos. Mas aí ele pede para ser fiel. Se estiver sendo tentado, que o diabo vai pôr algum em prova, vai tentar, que é para ser fiel. Não abandonar, não abandonar o lugar da posição que é a presença de Deus. Que Deus nos chamou para ser um mensageiro, para ser um embaixador do reino de Deus. O que nós estamos fazendo como embaixador do reino de Deus, igreja? O que nós estamos fazendo? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O diabo, ele vai tentar o quê? Ele é medonho, ele é negociador, igreja. Ele vai tentar negociar com a gente. Ele vai tentar negociar. Qual o negócio dele? É induzir a pessoa a trair Deus, a desobedecer a Deus. Quem foi desobediente e ele foi lançado, e a cama dele hoje, ele dorme numa cama por baixo, é cheia de bicho, ele foi derrubado. Então ele vai fazer com que, para enganar nós como? Com as coisas deste mundo, com as coisas materiais deste mundo, com coisa nós fosse viver aqui eternamente aqui nessa terra, porque tem muito não acredita na ressurreição dos mortos. Tem muitos que não acreditam, irmão. Tem evangelho que não acredita na ressurreição dos mortos, não. Que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que somos vivos seremos transformados desse corpo corruptível num corpo incorruptível. Aí nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas tem gente que não acredita nisso, irmãos. Alguns, nem todos, para enganar, para negociar com a pessoa. Ele fez isso com Jesus. Olha o que ele disse para Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 6. Eu quero que você... Isso aqui é muito importante, igreja. Se der tempo, nós vamos entrar depois no outro detalhe, um novo tema da mensagem. Disse-lhe o diabo, presta atenção, aí querendo negociar com Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia. Sabia que ele veio lá de cima, ele foi derribado lá de cima. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Só até aí. Quando Satanás tinha o poder do mundo, lá no jardim do Éden, lá Satanás, ele ganhou autoridade, a permissão de Deus, porque não é vontade de Deus, mas a permissão de Deus para agir neste mundo, para atormentar com doença, com guerras, com conflito conjugal, familiar, espiritual, para atormentar, porque ele ganhou. Ele ganhou de Adão e Eva esse poder. Glória a Deus por isso, porque Deus, ele faz de acordo que Deus permitir. Outra coisa que eu vou te falar, Satanás, ele não desiste. Ele às vezes, ele tormenta por algum tempo. Quando nós pensamos, faz assim, olha, agora Deus torrou ele, desceu fogo, Deus torrou ele. Ele volta.
Olha o que está escrito aqui, ó. Lucas capítulo 4, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se deles por quanto tempo? Algum tempo só. Mas ele sempre estava no calcanhar de Jesus. Ele sempre estava na mente daqueles homens para perseguir Jesus, para matar Jesus. Atos capítulo 12, versículo de número 1. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu vou explicar versículo por versículo. Mas preste bem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. 12, 1. Que diz assim: e por aquele tempo, todo mundo sabe esse rei maldito, né? E por algum tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre a igreja, sobre algum das igrejas, vai prestando atenção, para os maltratar. Para que estendeu a mão? Maltratar. Mas não ficou só nisso não. O que o diabo veio? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então parecia que não era a intenção de Herodes. E matou a espada Tiago, irmão de João. Só esses dois aí por enquanto, né? Já terminou 2. Matou a espada Tiago, irmão de João. Por que quem matou Tiago, irmão de João? Irmão, comparou com vocês, comparou comigo. Está dando para entender? Comparou comigo. Nós somos coluna de quê? Da igreja de Cristo, irmãos. Nós somos coluna da igreja de Cristo. E cuidado que esse Herodes também está dentro da nossa casa. Colocando enfermidade, colocando escassez, colocando conflito conjugal, conflito espiritual. Herodes. Por enquanto, às vezes ele está só com a mão estendida. Mas se nós der ênfase, se nós não tomar uma decisão na presença dele, simboliza isso, representava Satanás. Ele vai matar também alguém depois da família. Longe disso. O Espírito Santo só está nos mostrando a razão porque nós temos que unir, nós temos que vigiar, nós temos que orar. E quando ele faz as coisas, irmãos, ele tem um seguidor dele. Quem crê que Satanás tem um seguidor deles? Ser humano. Ele tem um seguidor dele, irmãos. Nós vemos aqui, ó, o 12:3 de Atos. Diz assim: e vendo que isso agradaram o quê? Ao judeu, continuou mandando prender também Pedro. Agradou quem? Agradou alguém aliado com Satanás, com o inferno, secretário, mensageiro de Satanás, estava de acordo. O 12:4 diz assim: concordaram e prender também a Pedro. O 4 diz assim: e havendo
prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado. 16 soldados, 4 vezes 4, 16. 16 soldados, Pedro estava guardado. Pedro estava guardado na prisão, porque era guardado 12:5. 12:5. Já estão quase encerrando. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o que, igreja? Contínua oração. O que eles faziam lá no início? Perseveravam na oração, na doutrina, no partir do pão. Aqui no 12:6, fala que quando Herodes, ele preparava para julgar Pedro, no outro dia, naquela noite, passada aquela noite, o anjo do Senhor foi lá e abriu a porta da prisão, porque a igreja estava em contínua oração. A necessidade de nós orar, igreja, a necessidade de nós enchermos do Espírito Santo de Deus, de buscar o Senhor enquanto pode achar, de invocar quando estiver perto, porque vai ter tempo, é um pouquinho de tempo, que muitos vai querer buscar o Senhor e não vai encontrar. Não vai encontrar. E Ele é o socorro presente na nossa vida. Não vai encontrar. Tem que colocar o joelho no chão, igreja. Tem que orar. Esse homem não perdoou nem Jesus. Nem Jesus. Ele queria matar Jesus, porque ele sabia que Jesus ia curar. Ele sabia que Jesus ia fazer a obra, que era o Filho de Deus, que estava para poder salvar um homem. Mas ele não respeitou. Mateus 2:13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te. A palavra de Deus, a gente vê tantas vezes Deus fará para a gente levantar na igreja. Porque às vezes a gente está acomodado. A gente está na área de conforto nossa e Deus manda a gente levantar. Então falou com José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino Jesus para matar. Imagina. Sempre teve gente cruel, irmão, nessa face da terra. Por isso que a palavra fala para a gente não confiar em qualquer pessoa. Porque às vezes a pessoa vem com capa de ovelha, mas com coração de lobo. Lobo faminto. Mas Pedro estava cheio de quê, igreja? Do Espírito Santo. A igreja hoje não quer encher, não tem sede do Espírito Santo. É verdade. Nós aqui, você está pensando, ainda tem quarta-feira, mas tem igreja que não tem período de oração na igreja, não, irmãos. Eles não têm sede de Deus, eles não têm sede. Jesus falou assim: quem tem sede, vinde a mim, e da água que eu te der do teu ventre, surgirá um rio de águas vivas, que jorra para onde? Para a vida eterna.
A pessoa tem que ter sede, irmãos. O Espírito Santo não vai enfiar água para nossa boca dentro, não. Não pensa, não. Tem que ter sede, tem que buscar. Por que nós estamos aqui? Porque você tem sede. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos aprender com o Senhor. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, eu quero ler isso aqui, igreja, sabe por quê? Eu quero ler esse versículo aqui, porque tem pessoas aí que obedecem mais o homem do que a Deus. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 17. Eles prenderam Pedro, sabe por quê, igreja? Porque Pedro e João, Atos dos Apóstolos 3, 1, Pedro e João, eles subiam ao templo para orar a hora nona, 3 horas da tarde. E lá tinha um paralítico que eles punham na porta do templo para pedir esmola. Então aquele paralítico, ele vivia de esmola. Então ele nasceu coxo, deu do ventre da mãe dele. E ele já tinha uns 40 anos. A Bíblia fala. Aí Pedro e João venderam e falou assim, ó, quando ele olhou assim, esticou a mão assim, um esmola. Pedro olhou assim para ele, regalou os olhos, e João falou assim, ó, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, eu digo, levanta-te e anda. E aquele coxo endireitou as pernas e entrou para dentro do templo, louvando a Deus. Aí eles queriam prender eles, porque fez um bem. Porque fez um bem. E nós, irmão, por causa de nós ser evangélicos, nós não pensamos maldade. É verdade ou não é? Nós não pensamos maldade com as pessoas. Às vezes, e tem pessoas más. Nós não temos essa maneira de ficar pensando maldade contra as pessoas. Então eles queriam prender a Pedro, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Nós vemos a resposta de Pedro em Atos 4:17. Atos 4:17, nós vamos ler uns versículos para frente, assim, mas que não se divulgue mais entre o povo. Presta atenção, igreja. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. O Espírito Santo está nos advertindo para nós vigiar. Isso pode acontecer com nós. Ameacemos rigorosamente para que não falasse mais no nome a homem algum, a ninguém. Não falasse mais no nome de Jesus e que aquele homem foi curado porque Jesus curou ele. Aí continuando assim. E chamando, disseram que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Aí Pedro estava só escutando. Respondendo, porém, Pedro, agora Pedro, cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo fica com a boca fechada, não. Fica não. Pedro, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvi-vos ante a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos parar um pouco aqui, visto e ouvido. Irmãos, você já viu a pessoa ser liberta? Você já viu a pessoa ser curada? Você já viu a pessoa nascer de novo? Claro que nós vemos. Então, isso que nós temos visto, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja, nós não podemos negar não, igreja. Nós não podemos negar, nenhum servo de Deus, nenhum cristão, verdadeiro cristão, pode negar isso.
Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. É o que eu estou falando, que nós temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram, mas e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo o que aconteceu. Quantos glorificavam a Deus, igreja? Todos. E por que eles temeram? Porque da união da igreja. Porque a igreja ela estava na mesma visão, ela estava no mesmo propósito, ela estava na mesma comunhão, ela estava partindo o pão, ela estava perseverando. Porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem, em que se operara aquele milagre de quê? De saúde. No paralítico, no tempo formoso. E soltos ele, foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdote e ancião. Só até aí. Viu, irmão? Deu para observar a perseverança de nós juntos, irmãos. Uma brasa, ela não faz fogueira. Mas se reunirmos, orando, sendo cheio do Espírito Santo, vai fazer diferença. Mesmo que ele vier, irmão, mesmo que eles vier aqui, igual aconteceu lá na igreja primitiva, mesmo que acontecer aqui, nós podemos dizer, conta fato num argumento, porque nós testemunhamos Jesus, nós testemunhamos, conta fato num argumento, mas seja todo homem, presta atenção, mentiroso e Deus verdadeiro. Porque Deus não é um homem para que minta, e nem o filho do homem para que haja engano na sua boca. O que Deus prometeu, irmão, até no dia de hoje, não na igreja primitiva, Deus vai cumprir também conosco. Mas tem que buscar. Não pode contentar com coisinhas, não, irmãos. As coisas espirituais, Deus tem coisa grande para mim e para você. Mas às vezes nós queremos, igual aquela mulher cananeia, comer as migalhas. Deus não quer nos dar migalha, não. Deus quer nos dar pão inteiro para satisfazer a nossa fome. Muito bem. A divisão, outra etapa, a divisão da igreja, irmãos, tem enfraquecido. Por que a igreja está enfraquecida? Por causa da divisão, irmãos. Eu não, a minha vida é minha. A minha vida é minha. Pastor nenhum me manda, não. Não manda nem, não, irmãos. Mas o pastor ele é o sacerdote de hoje para ensinar. Sacerdote de hoje, que vai levar a pessoa a Deus, irmãos. Para a pessoa nessa trajetória não desviar. Não desviar. Sabe por quê? Por causa de um pecado de rebelião, de desobediência. 1 Samuel 15, 22. Pecado de desobediência. Achar que o pastor está mandando na gente. Não, está para conduzir, está nos ensinando para conduzir o reino celestial. Senão não adianta nós ganhar este mundo e perder nossa salvação. Porém, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O 23,
Atender, aqui o 22 ainda. E o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Isso aqui é porque os judeus, eles gostavam muito de carne gorda. Então isso aqui fala gordura de carneiro, né? Porque a rebelião, presta atenção, irmão. É aqui que eu quero chegar, irmãos. Aqui que eu quero chegar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Está dando para entender, igreja? Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejais rei. Ah, tudo bem. Então diz Samuel, pequei por quanto tem transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Tem muita gente temendo o povo, irmãos. Tem muita gente temendo o povo. Em vez de temer a Deus, está temendo o povo. Está com medo. Está com medo daquele ou daquela te chamar de crente enjoado, que só fala de Jesus. Crente enjoado. Porque tem pessoas assim, eu não gosto daquele cara não. Aquele cara é crente, é enjoado. Irmãos. Somos mesmos. Eu, principalmente, da minha parte, eu sou. Eu não estou nem aí, porque eu não estou aqui para agradar o homem, não. Estou aqui para agradar a Deus. Estou para agradar a Deus. É Ele que vai me salvar, é Jesus que vai me salvar. Não é o homem. Não é o homem que vai me salvar, não é Jesus. Vinte e 24, deixa aí. Deu ouvido à sua voz. Isso é Saul. Medroso, rei medroso. Lá em Apocalipse 1:6, fala que para Deus nós fomos feitos reis e sacerdotes. Mas não é para ser medroso não, irmãos. Reis é para reinar na nossa casa, para não ser igual o sacerdote ali. Que Deus falou com ele, você honra seus filhos mais do que a mim. Às vezes o filho fala assim, mãe, a senhora não vai na igreja hoje não. Meu filho. Eu vou ficar com você, tem muito dia que você não fica. Nós não ficamos juntos. Meu marido. Eu não vou na igreja não, eu vou ficar com você para nós fazer um lanche. Poxa, Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. Logo o dia de ir na igreja, isso é a cilada de Satanás, igreja. Mas você está dando ênfase a Satanás, ele é cruel mesmo. Isso é quem trabalha, ele trabalha assim mesmo para enganar o povo de Deus. Apostasia, irmão, nós estamos na época, nós estamos atravessando apostasia. Nós estamos atravessando a era da apostasia espiritual. Você crê nisso? Você crê que nós estamos atravessando? Irmão, sabe por que o Espírito Santo me deu esse tema de perseverança? Eu estou vendo mais pessoas sair da igreja do que a gente ganhar alma, irmãos. E o domingo de missão é pregar, é ganhar alma, é fazer missões. É pregar boas novas, boa notícia. Então Deus me mostrou pela madrugada. Mantenha o que está, não preocupa não. Os que não querem, não preocupa com eles, é porque eles não querem, eles não têm fome, eles não querem ter contato, eles não querem unir a mim. Prega sobre perseverança. Tem que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, for fiel até o fim, tirei a coroa da vida, mas tem que perseverar, tem que ter sede, tem que ter compromisso com as coisas de Deus. Apostasia do povo de Deus. Apostasia do povo de Deus. Ainda tem aqui uns 10 minutos. O castigo, presta atenção, igreja.
tem pessoa que Deus é só amor. Deus é só amor. Deus é só misericórdia. Deus é só amor, Deus é só misericórdia. Aí nós vamos ver aqui, o tema é: o castigo de Deus será inevitável. No juízo final, quem já tem o livro escrito no livro da vida, quem perseverou até o fim, esses vão ser salvos. Quem não perseverou vai ficar por aí sofrendo deste mundo. Aonde está isso, missionário? Jeremias, vou ver se dá tempo aqui de eu ver Jeremias, que tem concordância com Hebreus. Jeremias capítulo 8, versículo 4 em diante. 4, 5 e 6. Diz-lhe assim o Senhor. É Deus que está dizendo. Não é nem Jeremias que está dizendo, não. Porventura cairão e não se tornarão a levantar. O que Deus está falando, igreja? Aquele que cair, vai levantar. Deus está falando, ó, não tornarão a levantar. Desviação e não voltarão. Ó, você que está na rede social aí, tá? Que está desviado, presta atenção. Preste atenção. Você está sem ânimo para vir buscar, para vir encher do Espírito Santo. Pede o Espírito Santo para te encher de força, encher de sabedoria, encher de graça. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua. Agora é o 6. Desvia de Jerusalém porque é povo de Deus. Jerusalém é um povo escolhido de Deus, né? Judá, Israel, o povo escolhido de Deus. Agora vem aqui essa parte aqui, ó. Persiste no engano e não quer voltar. A pessoa desviou, mas ele está gostando. Me engana que eu gosto. Já viu uma música que tinha antigamente? Não, me engana que eu gosto. Então ele está satisfeito com o engano. Olha o que Faro fez. Ah, irmão, isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. E escutei, Deus falando, e escutei, mas o quê? Escutei e ouvi. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Então Deus está falando, ó, eu te escutei, mas eu te ouvi. Eu sei o que você está fazendo. Eu escutei e ouvi. Não falaram o que é reto, o que é reto, ninguém há que arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua própria carreira, como um cavalo que se arremete com impacto na batalha. Está dando para entender, igreja? Cada um, ele não para. Aonde eu errei? Por que eu abandonei os caminhos do Senhor? Eu não poderia, mas ninguém pensa. Todos olham assim e falam, me engana que eu gosto. O mundo está bom, né? O mundo é cheio de prazer, né? O mundo é cheio de deleite, da concupiscência da carne, que é um desejo exagerado. O mundo está bom. O mundo está bom. Vão ficar nele. Assim que Deus está falando com Jeremias. Agora nós vamos para Hebreus capítulo. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6. Comparação com esse Jeremias 8, 4, 5 e 6. Hebreus 6, 4, 5 e 6. Presta atenção, assistente da rede social. Presta atenção na voz de trovão. Preste atenção, assistente da rede social. Hebreus, quando eu falei
6, 4 é o primeiro. Porque, presta atenção, tá, irmão? A perseverança, por que a perseverança é boa? Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provar o dom celestial, vai prestando atenção, e se tornar o participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro. Tudo essa pessoa aprenderam e recaíram. Seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim, contra essas pessoas que fizeram isso, contra eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério, ou vergonha, ou escândalo, depois de uma vez ter provado isso tudo. Esse é o 6, né? Todo ele. É impossível. Quando de novo, depois que crucificaram de novo o Filho de Deus e expõem ao vitupério, o escândalo de cristão, entendeu? É impossível que a pessoa volte. Acho que esse impossível nós já lemos aí, não, né? É impossível, nós não lemos, não. Tem uma parte que fala que é impossível que a pessoa... Deve ser o 7, acho que parece que é o 7, vamos ver. É o 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, vai prestando atenção, e provar a boa palavra de Deus e os poderes dos séculos futuros, e recaíram. Aí fala, seja outra vez renovado para o arrependimento. É impossível, irmãos. Por isso que a perseverança é boa. Por isso que a perseverança, nós temos que perseverar. Tem que ser fiel até a morte. Quem quer coroa da vida tem que ser fiel até a morte. Eu quero. Nada vai me separar do amor que eu tenho em Cristo Jesus. Nem altura, nem fome, nem nudez, nem profundidade. Nada vai me separar, irmão. Perseverança até o fim. 1 Pedro não vou ler, não. Fala para a gente ser sóbrio, irmãos. Ser sóbrio é aquela pessoa que está atenta a tudo. Aquela pessoa que não é enganado. Ser sóbrio e vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Ele está procurando, ele não vai tragar a todos, mas se ele achar, ele traga. Amém, igreja? Perseverança. Amém?